Quero ler o texto. Hebreus 6, de 1 a 9, estou usando aqui a versão Almeida, século 21. Diz assim o texto: assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. O ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Pois é impossível que aquele que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós voltamos a ler o texto, Senhor, que o Teu Santo Espírito use esse texto neste momento, Pai, para ministrar, Senhor, às nossas mentes, aos nossos corações, o Teu recado nesta noite. Fale conosco, Pai, de forma grandiosa, vindo a fortalecer, Senhor, a nossa fé, o nosso serviço, Senhor, a Ti. Fala conosco, Pai, pois oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Deixa aí sua Bíblia aberta. Hebreus 6, de 1 a 9, tem um ensinamento, um princípio básico, um título para essa mensagem, que é os perigos de abandonar ao Senhor Jesus Cristo. Esta é a ideia do texto. Algo importante se destacar deste texto aqui. Essa carta foi escrita para os hebreus do primeiro século, que estavam sendo ameaçados com perseguição, tortura e morte. O autor fala com palavras veementes, advertindo aos seus leitores que não abandonassem o cristianismo, voltando para trás, voltando ao judaísmo, não é? Ou voltando para o nada. Então aqui há uma exortação a perseverar na fé. Lembrando um ponto importante, né, Júnior e Sérgio, que toda a doutrina bíblica deve ser baseada nos versículos claros, e não nos versículos difíceis. Tá? Porque esse texto aqui, ele compõe um texto difícil e desafiador, mas ele é elucidado pelos versículos claros, não é? Porque João 3,16 ele é muito claro disso. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não é vai ter a vida eterna, tem a vida eterna. E até um detalhe de João 3,16 é continue crendo. O verbo usado ali
É uma ideia de continuidade. Embora João Ferreira de Almeida traduziu como aquele que crê, né, e não está errado, mas é aquele que crê, e o verbo no auristo grego, ele é uma ideia de continuidade. Então é aquele que crê e continua crendo. Por isso que o Senhor Jesus já nos deu a dica sobre quando ele disse, aquele que perseverar. E aquilo que nós aprendemos quando tivemos o privilégio de ter aula com o Dr. Russell Shedd é o seguinte princípio. A marca do salvo é a perseverança. Então grave isso. A marca do salvo é a perseverança. O salvo persevera. Tá certo? E esse texto aqui, sendo honesto com o texto, e até com a história da interpretação bíblica, nós vamos encontrar aqui 4 linhas de interpretação. Primeira linha de interpretação, aos que entendem que o homem salvo pode perder a salvação. Então, há alguns que creem nessa posição. Só que essa posição não tem sustentabilidade diante de outros textos e diante da própria palavra do Senhor Jesus. Como ele disse, aqueles que trouxestes a mim, não perdi nenhum. Então, aqueles que trouxestes a mim, eu não perdi nenhum. Né? Esse é um texto preferido dos calvinistas. Né? Aquele que trouxeste. Né? Mas não importa se eu vim porque ele me puxou ou porque eu vim de espontânea vontade. Importante que eu estou aqui. Esse é o ponto central. Importante que eu estou aqui, importante que você está aqui. Porque dentro do meu entendimento, alguns virão pela predestinação, outros virão pelo livre-arbítrio. Mas o importante é que, segundo até o Dr. Ricardo Sturz, todos precisaram do arrependimento e da fé exclusiva no Senhor Jesus. Seja aqueles que vieram pela predestinação, seja aqueles que vieram pelo livre-arbítrio, eles tiveram que ter essa passagem. Arrependimento e fé. Isto é inegociável. As demais coisas são um mistério. Esta é uma verdade. A segunda interpretação entende que esse texto é um argumento hipotético para advertir os cristãos hebreus. Não podemos tirar o texto do contexto. Hebreus espiritualmente imaturos, conforme Hebreus 5, 11 a 14, que nós já estudamos. Então, porque eles estavam lá meio assim, será que eu volto ao sacrifício do sábado? Então, por causa da pressão judaica. Então, a pressão judaica era muito grande naquela época. Além da pressão romana de que quem reconhecer Cristo como... Porque, vamos entender o contexto. O judaísmo, naquela época, era a religião legal. O cristianismo, naquela época, era a religião ilegal. Por que o judaísmo era legal e o cristianismo ilegal? O Macabeu, a família dos Macabeus, por isso que o livro dos Macabeus, eles, numa revolta contra o Império Romano, não é? Num protesto, eles conseguiram a liberação da religião judaica dentro do Império Romano. Então, eles receberam um documento. O judaísmo é uma religião legal. Mas o cristianismo, que ele rejeitava o busto de César, porque toda pessoa que entregava a vida para Jesus jogava o busto de César no lixo. E jogar o busto de César no lixo significa que você arranja uma briga com o Império Romano. Porque o César era um semideus. Então, o cristianismo era uma religião ilegal. Então, eles tinham essas duas pressões, o judaísmo e o Império Romano. Não é? Então, aqui,
nessa interpretação, há uma argumentação hipotética para o povo hebreu. A terceira interpretação entende que o texto não se refere a crentes, mas a pessoas cristianizadas, porém não convertidas, não salvas. Tá? Pessoas que verbalizaram o credo, mas sem uma transformação legítima. Aqui eles aderiram ao Evangelho, mas nunca se converteram. Então, aqui nós vemos uma tensão. Adesão versus conversão. Adesão versus conversão. E os que defendem essa ideia, defendem a doutrina da segurança da salvação. E a quarta posição, já vou dizer a minha, tá, irmãos? Sérgio e Júnior, e anotem aí. A quarta interpretação, não se perde a salvação, mas pode-se perder os galardões, as bênçãos espirituais decorrentes da salvação, quando recuamos. Qual que eu vejo a posição mais coerente? Primeiro, o texto é hipotético, então ele está fazendo, tanto que o apóstolo Paulo também usa o hipotético. Quando que ele usa o hipotético? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Ele está sendo hipotético. Paulo não falava a língua dos anjos, melhor, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Paulo está sendo hipotético. Ele não falava a língua dos anjos. E, detalhe importante, toda vez que os anjos apareceram no nosso meio, eles falaram em aramaico. Todas as vezes que os anjos apareceram no meio do povo de Deus ao longo da história, eles falaram a língua nativa. Então, essa é a língua dos anjos. Porque senão o anjo tinha que trazer mais um. Um para falar e um para traduzir. Então, qual é a língua dos anjos? Quando eles vêm se comunicar? É a língua do povo nativo. Para o povo, para Abraão, para os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ele falou em aramaico. Essa foi a língua que eles falaram, em aramaico. Para Paulo, como Paulo era poliglota, falou em aramaico, embora Paulo também conhecia o grego. Então, falou a língua que eles entendiam. Tá? Voltando aqui ao texto, amados irmãos, qual é a posição mais coerente? Primeiro, aqui é uma argumentação hipotética por causa da imaturidade do povo hebreu. Porque ele fala assim, e isso nós estudamos no domingo passado, vocês já deveriam ser adultos, mas eu não estou podendo dar para vocês comida, mas sim leite, porque vocês são crianças. Então, a exortação à maturidade, ela continua. E um segundo aspecto, amados irmãos, que eu entendo que também aqui é a coerência, tanto o aspecto hipotético aqui, como também, amados irmãos, hoje, infelizmente, há uma grande adesão ao Evangelho e não conversão ao Evangelho. Certas igrejas grandes por aí, que fazem uns eventos grandes aí, não vou dizer o nome do local, por questão ética, estão fazendo adesão. O que é adesão? Eu faço a igreja ser legal. Eu faço a igreja ser bacana. Eu apelo à emoção da pessoa. Mas eu não confronto o Evangelho. Eu trabalho o psicológico. Qual o seu problema? Financeiro? Então eu vou orar para que Deus te abençoe. Qual o seu problema? Eu preciso de um passaporte para os Estados Unidos?
Então eu vou orar para que o Senhor abra as portas no consulado norte-americano e você ganhe o passaporte norte-americano. Então, é uma igreja onde ela oferece aquilo que eu preciso. E aí o que acontece? Há a adesão e não a conversão. Na conversão, eu sou confrontado com o Evangelho, eu sou chamado de pecador caminhando por inferno, e ao mesmo tempo é me apresentado a solução, que é Jesus Cristo. Então isso é conversão. Então, e o Paul Washer, no seu livro Os 10 Erros da Igreja, ele fala o seguinte: nós, pastores, criamos o joio no meio da igreja. Nós, pastores, criamos o joio no meio da igreja. Quando? Quando começamos a pregar um evangelho fraco, frouxo, raso, água pura, sem conteúdo. Causou o quê? Adesão e não conversão. Então, queridos, não é? Também o apóstolo, creio que o apóstolo Paulo não, o autor de Hebreus está trabalhando aqui nesse ponto. Você é um que veio por adesão ou você é aquele que veio por conversão? Mudança de vida. Confronto do evangelho, que começa tocando na ferida do pecado e apresentando o metiolate dolorido, porque todo mundo sabe que o metiolate dói, né? Agora não dói porque colocaram um negocinho para não doer. Mas os irmãos que são do tempo do metiolate sabem muito bem que quando aquele negócio encostava no machucado, você subia ao céu e voltava de dor. Não sei se doía mais o machucado ou o metiolate, mas doía, não é? Então, o Senhor Jesus é aquele que ele confronta com o pecado. O Evangelho é assim, ele confronta com o pecado e posteriormente ele já apresenta a salvação, a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a necessidade do arrependimento é inegociável. Então, creio eu, amados irmãos, que esse texto deve ser interpretado por essas duas linhas. Primeiro, aqui é um argumento hipotético, porque o cristão não perde a salvação, porque, como disse o Dr. Russell Shedd, num dos vídeos dele, perguntaram, o crente perde a salvação? Ele respondeu, depende de quem te salvou. Se foi você mesmo, perde. Se foi Jesus Cristo, não. Porque se Jesus Cristo escreveu o teu nome no livro da vida, ninguém tira. E a perseverança é a marca do salvo. Então, a partir desses 4 pontos da questão da interpretação, e eu vejo coerência nessa questão de um argumento hipotético, como também entender que, infelizmente, existe um joio no meio da igreja. E é o joio que não vai perseverar. É o joio que vai queimar. E como eu já preguei aqui em outras oportunidades, amados irmãos, foi ano passado. Quem sou eu? Trigo ou joio? Eu tenho que ser trigo. Porque os anjos vão vir colher o trigo e não o joio. O joio vai ser queimado. Então eu preciso ser trigo. Eu preciso ter convicção da minha fé. E perseverar até o fim, amados irmãos. E diante disso, um princípio que os irmãos já estão vendo aí, todos devem estar advertidos sobre os perigos de abandonar a Jesus e voltar ao passado. Então, lembrando, ele vai
falar dos perigos hipotéticos de pessoas que abandonam Jesus e pessoas que aceitaram Jesus por adesão. Dê um exemplo, pastor, na Bíblia de uma pessoa que aceitou Jesus por adesão e foi para o inferno. Simão o Mago. Simão o Mago, porque os primeiros batismos foram feitos sem cuidado, né? Não foi de forma precipitada, muitos batismos daquela época foi de forma precipitada. Simão o Mago se batizou, né? Não por um apóstolo, mas por um discípulo. Tanto que vai lá Pedro falar, peraí, vamos verificar se esse pessoal é crente de verdade. Então Pedro vai lá para fazer a verificação. É isso que ele vai fazer lá. Aí, quando ele vê a questão da imposição de mãos, o que Simão faz? Quanto custa isso? E Simão, ele era o macumbeiro da época. Simão é aquele cara que vendia magia. Ele vendia imposição de mãos. E aí ele pergunta para Pedro, Pedro, quanto custa eu começar a pôr imposição de mãos, porque eu quero auferir lucro com isso? Uma paráfrase minha, tá? Pedro disse, vá para o inferno, você e seu dinheiro. Foi isso que ele disse. Vá para o inferno, você e seu dinheiro. Mas como que o pastor afirma que Simão o Mago foi para a condenação eterna? O texto de Atos foi escrito 30 anos depois. E, vendo nos anos anteriores, aí eu vi na History, pena que naquela época não deu para gravar, porque era o período do videocassete. Né? Eu estava lá em Guaíra ainda. E acessei a History. E Simão o Mago, depois desse episódio, ele tornou-se opositor ao Evangelho do Senhor Jesus. Ele começou a perseguir a Pedro e montou uma seita para rebater o cristianismo. Simão o Mago. Então, historicamente, o que ele fez? Provou que nunca se converteu. Não é? Porque ele quis comprar o Espírito Santo. Então, aquele Simão o Mago foi o primeiro joio identificado na igreja de Atos dos Apóstolos. O primeiro joio. Assim, com RG e tudo. Nome, RG, endereço, certidão de nascimento. Estava lá. Simão o Mago. Então, amados, a partir disso, dessa questão que o inimigo planta o joio no meio da igreja, lembram da parábola? Quem foi que plantou o joio à noite? Foi o inimigo. O inimigo plantou o joio à noite e também hoje em dia, vamos falar a verdade, Paul Washer está certo, pastores com o evangelho raso, com a pregação rasa, com o evangelho frouxo, estão atraindo multidões por adesão e não conversão. Só que a perseguição, amados, é a peneira. A pressão será a peneira do evangelho. Quais são os 7 perigos que correm as pessoas que negam aquilo que já receberam de Jesus? Primeiro perigo é insistir nos princípios doutrinários elementares. Verso 1a, 1c e o verso 2, que eu já dividi aí na tela, para os irmãos conseguirem enxergar. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, não lançando de novo o alicerce
do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Lembrando que no domingo passado, amados irmãos, o autor de Hebreus, ele falou, olha, será que eu estou precisando voltar para o beabá com vocês? Será que estou precisando voltar com 1 mais 2, 1 mais 1 é 2? Né? Voltar ao básico. Qual era o básico dentro do contexto deles? Nos capítulos anteriores que nós estudamos, ele cita. Será que eu preciso voltar às regras antigas? Ensinos antigos? E aqui ele vai listar quais são os ensinos antigos. Quais são eles que ele listou? O arrependimento das obras mortas. Significa isso. A mudança que leva o homem a desviar-se do pecado e da inutilidade de cumprir rituais ineficazes. Segundo, a fé em Deus e o complemento do arrependimento. Ao negar e rejeitar o seu passado, o homem crê no plano de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. Terceiro, o ensino do batismo. Aqui já são 3, né, dentro da história. O batismo dos prosélitos, que era uma prática judaica. O batismo de João, que era o batismo sem ação do Espírito Santo de Deus, que era o batismo do arrependimento. E o batismo cristão ensinado por Jesus. Então, isso fazia parte da classe de catecúmenos, ou novos crentes. A imposição de mãos era uma prática comum na época. No dia do batismo, para comissionamento sobre os enfermos e pedido de bênção. E a doutrina da ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, esses eram os ensinamentos básicos do primeiro dia de aula. A igreja de Hebreus voltou ao beabá. E o texto do domingo passado é muito claro a nos fazer entender o quê? Que eles já estavam na época de serem maduros na fé, e não se comportarem como crianças. Então esse é o primeiro perigo. Segundo perigo é não caminhar na direção daquilo que é perfeito, ou deixar de caminhar. O verso 1b tem o aspecto positivo. Prossigamos para o aperfeiçoamento. Ou seja, o caminho certo para todo cristão é rumar em direção à maturidade. O cristão não pode ser caranguejo. O cristão não pode ser o povo de Israel que saiu do Egito. Ou a mulher de Ló. Porque o povo de Israel que saiu do Egito ficou olhando para trás. E no que ficou olhando para trás, não é? É muito interessante que o texto que nós trazemos, até dentro da minha leitura bíblica, está em Josué. O texto que eu li aqui para as mulheres, né, a Anice estava presente aqui, tem uma palavra bem interessante ali, a cobiça do deserto. O povo pereceu no deserto por causa da cobiça do deserto. O que foi a cobiça do deserto? O passado deles no Egito. Então, eles não olharam para frente, eles olharam para trás. A mulher
aquela ordem dos 2 anjos que falaram a língua aramaica para a família de Ló e disse: saiam de Sodoma e Gomorra agora e não olhem para trás. Por quê? O olhar para trás quer expressar saudade. Saudade do meu passado não muito glorioso. Saudade de um passado numa Sodoma e Gomorra. Saudade daquele tempo que a minha vida era promíscua. É isso. Que a minha vida era errada, dentro do contexto aqui de Hebreus. Saudade do tempo que eu era escravizado nos 613 mandamentos. Então, o autor de Hebreus fala desse perigo. Temos que rumar à maturidade. É perigoso eu ficar lembrando quando eu tinha uma vida confusa, errada, pecaminosa, que desagrada a Deus. Então, qual o desafio para nós? Ao invés da estagnação, o cristão deve caminhar rumo ao aperfeiçoamento e à santificação, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é Jesus. E quando chega esse dia? Quando vai chegar esse dia? Esse dia vai chegar quando cada um de nós aqui ganharmos corpos glorificados. Aí, chegamos lá. Porque eu não estarei mais na influência da minha velha natureza pecaminosa. O terceiro perigo é basear a vida cristã em doutrina já conhecida, que era o que ele listou ali, ou seja, eu tenho que crescer. Diz o verso 2, o ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Né? Ou seja, o cristão precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer. Nós precisamos amadurecer. A cada dia. O estudo do domingo passado, que foi Hebreus capítulo 5, de 11 a 14, diz claramente: vamos largar a meninice. Vamos amadurecer. Vamos crescer. Vamos nos aprofundar. Vamos aprofundar a nossa comunhão com o nosso Senhor. Eu preciso avançar. Nós precisamos avançar. Por isso que Filipenses 3,14 diz: prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Então, o cristão tem que ter alvo. O cristão tem que ter meta. O cristão tem que ter objetivo. Eu preciso crescer. Não é? E até para o crescimento, é oração, é leitura bíblica. Só para exemplo, se eu não colocar a meta, eu quero ler a Bíblia inteira esse ano, eu não vou ler. É o que vai acontecer. Não é? Para os irmãos que trabalham com GPS. Né, Gui? Se eu não colocar um endereço ali, a coisinha fica parada. Ele não vai gerar um mapa. Ele não vai gerar um caminho. Ele só vai gerar um caminho se eu colocar um endereço. Um endereço de destino. Então, qual é o meu endereço de destino? É a maturidade cristã. E aí, a trigonometria do GPS celestial vai me mostrar
o caminho. Ele vai triangular para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, qual o caminho que nós devemos traçar. Amados irmãos. E o GPS de cada um aqui é diferente. O GPS de cada um, Deus fala assim, ó, esse aqui é o teu caminho, esse aqui é o teu caminho, esse aqui é o teu caminho. Então, é Deus que vai dar a direção. Mas, ponto-chave, eu preciso avançar. Eu preciso chegar a buscar maturidade cristã na minha vida. Eu não posso me acomodar, como eles estavam se acomodando aqui. O quarto perigo, amados irmãos, é a possibilidade de cair, mesmo tendo com experiências espirituais. E aqui é o verso 4 ao verso 6, que diz: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Quais palavras-chave, que é 1, 2, 3, 4, 5 palavras-chave são encontradas aqui. Para nós entendermos. Primeiro, iluminados. Conhecem a Deus e foram instruídos a respeito de Deus. Então, a partir do momento que o homem tem contato com a mensagem, ele recebeu a iluminação. Por essa razão que o Senhor Jesus, quando fala para as duas cidades impenitentes, ele fala, olha, vai lá na cidade e prega. Se eles rejeitarem, é um ritual judaico. Você bate o pó da sua roupa, do seu calçado, ou seja, não leva nem o pó da cidade. Por quê? Sodoma e Gomorra teve um juízo pequeno se comparado com o juízo daquela cidade que recebeu a pregação do Evangelho. É interessante notar que o Senhor Jesus, e nós já estudamos esse texto aqui, ou aqui ou foi na Cristolândia, que na cidade de nascença do Senhor Jesus, ele fez poucos milagres. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Uma cidade impenitente, por causa da dureza de coração. Segunda palavra, provaram o dom celestial. Aqui há uma forma figurativa de referência à salvação, ou seja, descobriram como o Evangelho salva, porém não aplicaram à sua vida. É interessante notar que conheci um jovem em Guaíra. 2 jovens adentraram a igreja de Guaíra num domingo à noite. Era um domingo, era uma quarta. Pastor, a minha esposa está lá com ação demoníaca, tal, contou a história. Aí falou assim, olha, eu posso até ir lá, mas você também tem um problema. Isso foi no segundo pecado. Ah, não, pastor. Ela está precisando de Jesus. Eu não. Vai lá, ora por ela. Mas eu não preciso de Jesus. Quem precisa é ela. O que é isso? Ele provou do dom celestial e rejeitou. Teve consciência.
e rejeitou. E até em outra oportunidade, um dia, uma pessoa me perguntou, de que time você torce? Como ele já sabia que eu era cristão, eu torço por time que ganha todos os campeonatos. Ele disse na lata uma palavra. Isso não é para mim. Eu não quero. Rejeitou. Então, amados, assim são os que provaram do dom celestial, mas rejeitaram. Terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, experimentaram os dons que estavam no meio da igreja, experimentaram as manifestações e a influência do Espírito Santo, porém sem aplicar a sua vida. O Dr. Russell Shedd, um dia ele falou na sala de aula, de novo, introdução ao Novo Testamento. Disse o seguinte: quanto mais um não convertido participa de um culto cristão, mais condenado diante de Deus ele fica. Porque conforme Romanos, nós seremos julgados segundo o nosso conhecimento. A partir do momento que eu conheço mais a lei do Senhor, o que acontece? Mais culpado eu fico. Por que experimentaram os dons celestiais? Através dos outros irmãos. Mas fizeram uma escolha. E fizeram a pior escolha. Quarto, provaram a boa palavra de Deus. Significa isso. Aqui nós vamos lembrar dos 4 tipos de solos. Aquele que germinou, mas o solo era pedregoso por baixo, igual lá o terreno no fundo da casa pastoral. Por cima nós vemos terra, mas por baixo tem muita pedra. Tanto que para roçar é difícil, que as pedras saem voando, e para capinar é mais difícil ainda, porque a ponta da enxada entorta, porque de tanta pedra que tem por baixo. Assim é o coração daquele que ouviu a palavra com alegria, mas não germinou porque não tinha raiz. Ou provaram da boa palavra, mas porque não tinha raiz. E também aquele que foi sufocado pelos cuidados desta vida. E por último aqui, provaram os poderes do mundo vindouro, ou seja, experimentaram o sobrenatural, experimentaram os milagres do Senhor, mas não na sua própria vida. Por quê? Rejeitaram o Salvador, rejeitaram o Senhor. Aqui, infelizmente, amados irmãos, é um perfil muito claro daquele que tem adesão ao Evangelho e não conversão ao Senhor Jesus Cristo. E algo importante, amados irmãos, de destacar é o seguinte: o cristão tem que dar fruto. Se você se afirma cristão, você tem que dar fruto. Primeiro, o fruto do Espírito, que é a habitação e salvação, e os frutos do Espírito: alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, etc. e tal. Então, o cristão tem que dar fruto. E algo na prática, amados irmãos. O novo convertido tem prazer de estar na casa do Senhor. O novo convertido
tem prazer em orar, o novo convertido tem prazer em ler a Bíblia, o novo convertido tem prazer em cantar para adorar ao Deus Trino. Isso é natural. Ele faz naturalmente, não precisa forçar. Ele tem prazer da palavra. E algo importante, porque um dia me questionei, quando me converti, há alguns anos atrás, né, Sérgio? Há alguns aninhos atrás, há uns 48 anos atrás, e 10 anos eu perguntei, Senhor, mas como é que eu sei que eu sou salvo? Não veio nenhum certificado celestial assim, você está salvo. Não é? Como é que eu sei que eu estou salvo? Como eu tinha a prática da inverdade, gostava de falar sobre a inverdade, por qualquer motivo, não é? Hoje está claro? Não, hoje está escuro. De manhã fez sol? Não, de manhã choveu. E aí eu tive uma experiência de criança, que valeu a pena, e foi o quê? Quando eu contei uma mentirinha, o Espírito Santo perguntou, por que você mentiu? Trocando em miúdos. Quando eu tenho uma experiência com Cristo. Amados, eu perco o prazer de pecar. Eu perco o prazer de pecar. O pecado me traz tristeza. O pecado me traz incômodo. E se eu estou em desavença com alguém, aquilo vai me incomodar. E essa é uma ação do Espírito Santo de Deus. Para o homem natural, tanto faz pecar como não pecar. Mas para o homem espiritual, ele tem mudança de vida. Por isso aqui está relatado aqueles que receberam, entre aspas, um Cristo por adesão e não conversão. Amados irmãos. Quinto perigo. A possibilidade de novamente crucificar a Jesus Cristo. Verso 6b. E caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondam ao vergonha pública ou ao vitupério. Ou seja, eles caíram, conforme versículo 6, por quê? Porque a sua fé era temporária, era como aquela planta sem raiz, que murchou no calor do dia, porque não tinha profundidade, não tinha raiz. E o Senhor Jesus já alerta isso em Mateus 13, 20 a 22, quando fala da parábola do semeador. A plantinha que foi sufocada, que foi queimada, a plantinha que foi retirada pelos corvos. Então, aqueles 3 tipos de solos que não frutificaram são aqueles da adesão. Que, no tempo da caminhada cristã, simplesmente abandonaram no meio do caminho. E aí nós temos uma fala de Isaías 53:3 como um alerta, não é? Como é que eles crucificaram a Jesus? Não deram crédito à pregação do Evangelho. Foi assim que eles crucificaram a Cristo. Ou seja, colocaram novamente Jesus Cristo em ignomia, em vergonha de cruz.
ao negar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas estão crucificando a Cristo novamente. Então, amados irmãos, como é perigoso aqueles que recuam, aqueles que desprezam, aqueles que dizem assemelhados àqueles que estavam quando Jesus foi crucificado. E Jesus disse: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o que eles disseram? Caia sobre nós a maldição deste homem. Ou seja, nós não queremos o perdão de Cristo. Nós não queremos o perdão de Cristo. Nós rejeitamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos. Exatamente isso. Nós não queremos. Amados irmãos. Então, esse é o fim deles. Sexto perigo: desconsiderar a ilustração que adverte contra o abandono. Aqui está trabalhando de forma hipotética para o povo hebreu. Qual é a ilustração? Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Olha o verso 8. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimado. O que está acontecendo aqui? Dentro dessa ilustração. Os dois campos pertencem ao mesmo dono. Os dois campos receberam o mesmo tratamento, chuva. Os dois campos têm que enfrentar a hora da ceifa, o julgamento. Os dois campos apresentam resultados diferentes. Um erva útil e o outro abrolhos. E os dois campos recebem recompensas diferentes por sua produção. A erva útil recebe a bênção e os abrolhos recebem a rejeição, perto da maldição e da queima. Ou seja, abandonar o que temos de melhor em Cristo para voltar à velha vida é realmente um perigo, conforme a interpretação aqui muito clara. Ou seja, a mensagem do Evangelho, na minha mente, falando de forma simbólica, no meu coração, tem que produzir bons frutos. Se ela produzir abrolho, se ela produzir joio, os anjos, no dia da separação, vão fazê-la. E, na palavra profética do Senhor Jesus, dirão aqueles, Senhor, mas fizemos. Vou até ampliar o conceito. Senhor, meu nome estava no rol de membros da igreja. Senhor, eu tenho até o certificado de batismo, assinado pelo pastor Gilberto. O lote no paraíso foi garantido. Amados, se o nome não estiver no livro da vida, João 3,36. O Senhor Paulo falava muito na Cristolândia, e o Sérgio testemunha disso. Sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira vindoura. Ele não saiu da ira vindoura. Não é que Deus falou assim, eu estava no caminho de Deus, mas eu rejeitei, e aí o Senhor tirou a minha salvação. Não. Nunca teve.
estava caminhando no caminho de morte, achando que estava no caminho de vida. Certo pastor, acho que foi Ivênio dos Santos, muitos anos atrás, ele cantou uma musiquinha, né? Brincou, onde o diabo canta para o joio. Você se enganou, você se enganou, você se enganou. Amados irmãos, nós precisamos ser trigo, não joio. Porque não é a lista que está no meu computador e a lista que está no computador do Renato, como secretário da igreja, né, Renato? Não é aquela lista de membros que Jesus vai usar. Aquela lista é uma lista administrativa. É o livro da vida que ele vai usar. E o livro da vida, só quem abre é Jesus. E ele está com 7 selos. O livro da vida. O 7º e último perigo é desconsiderar o propósito dessa advertência. Por isso que afirmamos a princípio que esse texto, os versos anteriores, o autor de Hebreus está falando de forma hipotética. Por quê? Verso 9 diz: mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos das coisas melhores e relativas à salvação. Mas acerca de vós, coisas melhores e relativas à salvação. Ou seja, o propósito dessa advertência era encorajá-los à fé para prosseguirem para o crescimento. Que, amados irmãos, algo importante. Mateus 24, 12 e 13, palavra de alerta do Senhor Jesus para o fim dos tempos. Mas também, a gente já tem sentindo algumas gotas na nossa cabeça. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, à luz desse texto, à luz desse alerta, embora tenha uma música que quer falar eu amo, mas usa a palavra apaixonado, a turma do que, deixa eu usar até o termo certo aqui, que eu usei lá no princípio, que, vou pegar aqui a palavrinha certa para não errar nela, adesão. A turma da adesão ficou apaixonada por Jesus. Só que, amados irmãos, não é paixão que garante a caminhada. É o amor sacrificial. Por isso eu gosto de ir lá, acho que é João 14, 15. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Porque guardar os mandamentos, irmãos, olha, não é fácil não. Você é humilhado, você é zombado, o diabo milita contra você, o diabo joga na tua cara, porque você permanece fiel, faz tudo isso, mas você está lá firme. Eu não nego ao meu Senhor. O apaixonado,
Amados irmãos, é igual o apaixonado que vai para o casamento apaixonado. Não é? Aí ele descobre conta de luz, conta de água, conta de internet, conta do telefone, o mercado que sobe tudo, não é? O aluguel, ou o financiamento da casa, ou o carro que quebra, ou é doença na casa, doença na família, não é? Ele descobre que o seu cônjuge, que está todo cheirosinho até o dia do casamento, de vez em quando ele acorda, e ele e ela acordam descabelados, ou usam touquinha, não é? Para o cabelo não ficar bagunçado, não é? Aquela pessoa, para quem viu muita novela mexicana, mulher com cheiro de café, alguma coisa assim. É muito engraçado a novela mexicana, né, irmãos? Porque elas já acordavam com o cabelo arrumado e maquiada. É muito barato a novela mexicana. Já acordavam com aquele cabelo durinho, todo arrumadinho, o homem todo cheirosinho, não acordava despenteado. Que família perfeita. Só que aquilo lá é Hollywood mexicano, irmãos. Ou venezuelano, alguma coisa assim. Amados, não é? Assim como no casamento, de vez em quando nós estamos com o cabelo bagunçado, não é? Na vida, amados irmãos, é luta, são provações, são problemas. Somos desafiados a cada dia a perseverar. E toda essa palavra que como o autor de Hebreus fala de forma hipotética, queridos irmãos, qual é a palavra para nós aqui? Você vai perder a salvação? Eu vou te responder como o Shed respondeu. Se foi você que te salvou, vai. Mas se foi Cristo que te salvou, ninguém perde a salvação. Mas o Senhor Jesus fala para nós que nós temos uma característica. Qual é ela? Perseverar. A palavra que eu tenho para nós, amados irmãos, é exatamente essa. Que nós nunca sejamos aqueles da adesão, mas aqueles da conversão. E quando o pastor falou lá no passado, que na minha vida ministerial eu batizei alguns cabritinhos, batizei sim. Cabritinhos que aderiram ao Evangelho, mas nunca se converteram. Porque a gente não tem um aparelhinho assim de detectar fé verdadeira e fé falsa. Igual aquela maquininha quando você passa no aeroporto. Crente falso. Crente verdadeiro. Sem barulho. Imagina se a gente tivesse essa maquininha antes do dia do batismo. Ou com uma porta de trava. Hein, Sérgio? Hein, Júnior? Uma trava de porta de batismo. Opa! Oh, a porta não vai. Porque tu não é crente ainda. Volta. Se arrepende dos seus pecados. Irmãos, como não existe, e fé é algo particular, e você que está me vendo, ou melhor, me verá a partir de amanhã. E os irmãos que estão me vendo hoje, que nós sejamos o trigo. E mesmo com as lutas que nós estamos passando na nossa vida cristã, persevera. Persevera no amor a Jesus. Porque em Mateus 24, 12 e 13 é muito claro. Ele está falando para nós
Que o meu amor não esfrie, que o teu amor não esfrie, mas que ele se aqueça mais ainda. E que nós perseveremos até o fim, caminhando com Jesus. O caminho é difícil? É. Tem lutas, tribulações, problemas, tem a zombaria aos amados irmãos que trabalham no meio dos não convertidos. Tem zombaria. Você é a chacota, você é a piada, você é o bobo, você é o ignorante, você é o crente, né? No tempo, né, Sérgio? No nosso tempo lá, mais de 40 anos, quando a gente ouve assim, você é crente. Quando eles falavam isso, irmãos, não era elogio. É como se tivesse um câncer. É crente. Vamos perseverar. Por quê? Mas quem perseverar até o fim será salvo. Por quê? A marca do salvo é a perseverança. Em meio a tanta tribulação, problemas, dificuldades, persevera no caminho do Senhor. Porque o nosso prêmio já está preparado. Queridos irmãos, nosso prêmio já está preparado. Vamos perseverar nessa caminhada, nessa jornada. Amados irmãos. É fácil? Não. Mas é necessário. É isso que o Senhor espera de cada um de nós aqui. Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti, porque somos exortados dia a dia a continuarmos nessa jornada. Senhor, vem nos ajudar, vem nos capacitar, Senhor. E queremos rogar a Ti, Pai, aos Teus servos que, porventura, nessa semana passada, passou por muitas dificuldades e até perseguição no falar de outros ao seu redor. Senhor, fortalece a fé do Teu povo. Renova a fé do Teu povo. Assim como Tu usaste o autor de Hebreus para renovar a fé. Renova, Senhor. E que o Teu Santo Espírito, Pai, nos alcance. Quando, Senhor, vacilarmos, temermos, assim como Paulo também temeu, e Tu enviaste um anjo, e esse anjo o renovou. Senhor, vem renovar o Teu povo. Senhor, oro, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.